A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui nessa segunda-feira, culto de ensino, uma palavra pastoral. Creio que o nosso pastor tem uma palavra ao nosso coração. Mas antes de nós iniciarmos a parte do culto, eu queria trazer a você aqui, você que está nos assistindo pelo seu Facebook, pela página da nossa igreja, a DTV Pirineus. Nós temos agora mais uma forma melhor para você abrir a página, que é pelo YouTube. Nós vamos ter agora também a transmissão diretamente pelo YouTube, né? Já que nós não podemos estarmos na nossa congregação, mas você dentro da sua casa, juntamente com a sua família, né? Neste cuidado, deste tempo, deste vírus chamado coronavírus, né? Eu gostaria de convidar você que tem a TV Smart, ou se você não tem a TV Smart, mas tem o seu celular, tem o seu tablet, né? Você tem aí o seu notebook, o seu computador. Eu gostaria de convidar você a participar do nosso culto agora também. Pode ser tanto pelo Facebook, a DTV Pirineus, né? Você compartilhar, e agora também pela parte do YouTube. Você também vai poder acessar o nosso culto de segunda, de quarta, de sábado, de domingo, a escola bíblica dominical. Você vai poder também, através do YouTube, adicionar aí na hora do culto, que estiver sendo transmitido o culto diretamente da nossa congregação, você poder acessar o link lá, tanto na página do Facebook da DTV Pirineus, como também no nosso grupo de membros da nossa congregação no WhatsApp, tá bom? Irmãos, nós vamos iniciar o nosso culto nessa segunda-feira e creio que Deus tem uma palavra ao nosso coração, mas eu gostaria de cantar um louvor, né, um corinho, juntamente com os irmãos, o corinho, que diz assim: o único que é digno, né? Então eu gostaria que você participasse na tua casa. Ah, irmão Mauro, mas eu estou em casa, né? Então faz o seguinte, abre lá também, cante juntamente com nós que estamos aqui para louvar juntamente com os irmãos. Abre lá também no corinho, vamos cantar junto. Quando for a leitura bíblica, né? A palavra de Deus, abre a sua Bíblia, participe juntamente com a sua família. Deus tem uma palavra aos nossos corações. Deus tem uma palavra para a nossa família. Deus tem uma palavra para nós. Muitas vezes nós estamos angustiados, tristes, mas Deus tem uma palavra para mim e para você. Por isso, vamos participar, vamos compartilhar deste culto online, mas que a graça de Deus esteja sobre a nossa vida. Por gentileza, irmão Reginaldo. Aleluia. Glória a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível
real, a Ele ministramos louvor. Mais uma vez. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Todo mundo junto. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento nós vamos fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de Efésios, capítulo número 6, versículo de número 10. Nós vamos ler até o número 13. Esses 4 versículos bíblicos diz assim. Você achou na tua Bíblia? Abra a tua Bíblia juntamente conosco, Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Vai dizer sobre a armadura de Deus. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e a força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem sangue, mas sim contra a potestade, os principados, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hóstias espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Esta é a palavra, a leitura. Vamos orar neste momento, e logo após o nosso pastor Celso Rodrigues, estará ministrando a palavra de Deus. Amado Pai Celestial, Deus, nós estamos nesta segunda-feira, Deus, mais uma vez, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Sabemos, Deus, que neste momento os Seus filhos estão se reunindo na sala da Tua casa para ouvir a Tua palavra, Senhor. Deus, fale conosco, Deus. Usa poderosamente o Teu servo, como já tem usado, Deus, nesses últimos dias. Pai, através desta tela, Senhor, deste celular, ó Pai, sabendo que nós não podemos estar junto, mas sabemos que está sendo divulgado, Deus, pela palavra, pelo Teu santo nome, Senhor, e que nós possamos ouvir mais uma vez a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor Celso. Eu cumprimento a todos os irmãos que estão aí ligadinhos através das redes sociais, com a paz do Senhor Jesus. Eu acredito que todos são unânimes em dizer que aqui é melhor do que estar em casa, né? Todos, quando se fala em culto, todos desejariam estar aqui
para juntos cultuarmos a Deus, mas eu tenho certeza que mesmo aí na sua casa, com a sua família, Deus tem uma palavra para o seu coração, Deus tem uma resposta para você. Por isso nosso pedido é que você não se distraia, pegue a sua Bíblia, pegue o papel, pegue uma caneta, porque hoje nós temos um estudo, daremos sequência ao estudo da carta de Paulo a 1 Coríntios. Já estudamos aí capítulo 1, 2, 3, 4, hoje nós estudaremos o capítulo 5 e o capítulo 6. Mas antes, porém, o nosso bem-vindo a todos os irmãos, que os irmãos tenham uma boa sintonia, que estejam recebendo a palavra de Deus com muita alegria em nossos corações, não é? Uma coisa que está muito explícito a todos nós é que esse Covid-19, ele veio para realmente mostrar para nós o que de fato é importante, o que de fato é essencial para cada um de nós, ou seja, o que tem valor para você, irmão? O que tem valor para mim? Que esse tempo que nós estamos aí de quarentena, de isolamento social, possamos obrigatoriamente parar e pensar o que tem valor na minha vida, né? A minha agenda, ela está supercarregada do quê? De trabalho, de diversões, de passeio. Se nós não estamos tendo tempo para Deus, então nós estamos errados nos nossos valores. Então esse momento que nós estamos passando aí, ele veio justamente para isso. Uma das razões porque nós estamos vivendo isso é justamente para a gente responder essa pergunta: o que tem valor para mim? Valor para muitas pessoas na vida como eu disse, é o trabalho, vive em função disso. Outros para o estudo, outro para o lazer, outro para o descanso. Então que nós possamos encarar com muita seriedade este momento aí, essa pergunta. Uma outra coisa que eu queria deixar aos irmãos, antes de nós fazermos uma oração, irmãos, não ficou nenhuma dúvida, né, quanto à nossa celebração da Santa Ceia agora próximo domingo. Está tudo certinho, os irmãos já deixaram tudo anotadinho aí, certo? Então, nós pedimos aos irmãos que tenham esse pedido em alta conta, a nossa celebração da Santa Ceia. Não esqueça que você vai vir rapidinho aqui, vai participar e já vai voltar para sua casa, porque, como nós falamos ontem cedo aqui na escola dominical, o momento é para nós nos cuidarmos, então nós vamos evitar toda aglomeração. Separe a sua contribuição, a sua oferta, para que você traga nesse dia aí, tá certo? Vamos fazer uma oração, vamos começar bem esse estudo. Como você está mesmo assentado, curve a sua cabeça, dobre o seu, ou se você quiser, dobre o seu joelho, como você achar melhor. Vamos fazer uma oração a Deus, pedir que Deus venha nos abençoar na condução desse estudo e nesse momento delicado que nós estamos vivendo. Amado Deus, soberano Pai, nós estamos nessa noite de segunda-feira, culto de estudo da Tua Palavra, que o Senhor possa abrir a porta da Palavra, que o Senhor possa colocar palavra na minha boca, Senhor, para que eu possa ministrar ao coração desse irmão que está sedento de ouvir a Tua voz. Fala com essa família, fala com esse menino, com esse jovem, que esse dia também seja um dia de salvação, Senhor. Traga salvação a tantos quantos estão nos ouvindo. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos que o Senhor venha abençoar a vida de cada irmão e de cada irmão. Oramos pelas famílias enlutadas que já foram vítimas desse vírus. Console os corações, Senhor. Eu oro pelas nações do mundo também, Pai, para que chegue uma solução, para que chegue uma cura, um remédio, ainda que paliativo, ó Pai, para nós voltarmos à normalidade. Deus, eu faço essa oração com meu coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Ainda em tempo, irmãos, a celebração da Santa Ceia será domingo, o horário
De 12h30 às 18 horas, tá bom? Só uma correção aí. Imoralidade em Corinto e a conduta do cristão hoje. Esse vai ser o tema que nós iremos abordar nessa noite. Então, com as suas Bíblias em mão e um coração aberto, leiamos 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como que se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome do Senhor Jesus Cristo, junte vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios ainda capítulo 6, só vire a página aí, versículo 19. E não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meus irmãos, um tema que nós vamos tratar hoje, como os irmãos percebem, é um tema bastante delicado, é um tema sensível. Haja visto hoje o portão da imoralidade na sociedade está escancarado. Existe uma certa urgência de moralidade no nosso país. Nós estamos testemunhando sinais políticos. Os irmãos estão vendo aí que algumas nações estão provocando a outra. Isso aí é sinal político. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas a Bíblia também fala de sinais sociais. A epidemia, ela é um sinal social. Mas há um sinal também que é o sinal moral. Os sinais de imoralidade também é sinal de que a vinda do Senhor Jesus está próximo. Então nós vamos trabalhar hoje com muita calma, respeitando, mas claro que com muita firmeza, porque nós sabemos que o mundo é tolerante quando o assunto é imoralidade, tudo é permissivo. E nós, irmãos, quando olhamos para esse texto, nós seremos estimulados, nós seremos provocados, nós seremos orientados a viver uma vida de santidade. Paulo vai dizer: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Nós, os cristãos, fomos chamados para ser diferente. O mundo tem que olhar para a igreja e ver quem nela? E ver Cristo. Nós temos por obrigação, a responsabilidade da igreja é andar tal como Cristo andou. Lá em Atos, capítulo de número 11, e o versículo de número 26, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. A palavra de Deus vai dizer assim, que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Por que eles foram chamados de cristãos? Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram parecidos com Cristo. Eles eram miniaturas de Cristo. As pessoas, quando viram o comportamento daqueles crentes, o procedimento, o andar deles, o jeito deles, as pessoas se confundiram com
Cristo. Falou: meu Deus, mas essas pessoas aí, eles são parecidos com Jesus. E pela primeira vez, eles foram chamados de cristão, porque o jeitão deles era o jeitão de Cristo. A forma de viver deles era a forma de Cristo. Então, quando o mundo olha para você, a sua família, os seus amigos, quem é que eles estão vendo? Tem um cantor aí, que ele era um cantor ímpio, se converteu, e alguém um dia perguntou para ele assim: o que você gostaria de ser se você não fosse cristão? Ele falou assim: eu queria ser crente. Se eu não fosse cristão, eu queria ser cristão. Hoje, se perguntar para algumas pessoas, né, o que você gostaria de ser se você não fosse cristão? É bem provável que vai ter gente que vai querer ser como atriz, como a modelo, como esse ou como aquele. Não, irmãos, o nosso desejo sempre deve de ser em ser igual a Cristo, em ser parecido com Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e ver em nós os mesmos comportamentos de Jesus. Então, como vocês veem, essa palavra, ela é uma palavra atual, é uma palavra importante, que deve falar alto aos nossos corações. E como igreja, nós temos que ter repúdio ao pecado. É uma reação natural do corpo de Cristo se livrar do pecado, assim como eu quero me livrar do Covid-19. Assim como você está se precavendo, tomando todos os cuidados de higiene, álcool gel, tudo que você está fazendo para proteger o seu corpo, irmão, a mesma coisa nós devemos fazer para se livrar do pecado. Todos nós precisamos compreender que quando a igreja é complacente com o pecado, ela passa a correr sérios riscos. Por exemplo, o testemunho dela é comprometido. Quando as pessoas olham para nós e não veem em nós Cristo, algumas pessoas, irmão Mauro, algumas pessoas olham para alguns crentes e falam assim: olha, quando eu for crente eu quero ser igual a essa pessoa. Mas há também casos reversos em que as pessoas falam: eu para ser crente igual aquele eu nunca quero ser. Eu me estremeço quando eu olho para Atos 3:1, que Pedro e João estavam subindo a oração, e era normal aquilo ali, eles irem à oração. Hoje não é mais tão normal as pessoas orarem, porque está fácil decretar, né? Um jeito errado de servir a Deus, mas a gente fala sobre isso uma outra hora. Mas tem uma coisa que eu queria que você sublinhasse na sua Bíblia, é o que está no versículo 1. A Bíblia diz que Pedro e João, em Atos 3, subindo ao templo, aquele coxo olhando para eles. Irmãos, o mundo está olhando para nós, não só para a nossa pregação, mas para o nosso testemunho, para nosso estilo de vida. E o nosso testemunho fala muito mais alto do que aquilo que nós pregamos. Vocês são luz do mundo e o sal da terra. Nós, a igreja odierna, a igreja desses dias, tem que tomar como exemplo a igreja de Corinto. Ela deixou o secularismo entrar, ela deixou a imoralidade entrar, e o pecado se tornou desenfreado dentro da igreja, porque eles viam que o pecado era normal, e o pecado não é normal. Nós devemos entender que o pecado, ele é uma afronta contra Deus. Eu participei em uma certa ocasião da nossa ZBO, e eu anotei em algum lugar isso, mas um dos palestrantes ali, ele disse algo e eu anotei. Ele falou: você quer ver a igreja crescer? Existem duas formas de você fazer a igreja crescer: pelo mundanismo, abra as portas, libere e deixa as coisas acontecer. A sua igreja vai abarrotar de gente.
Aí ele falou, mas tem uma segunda forma. E eu, irmãos, eu quero ir nessa. Eu quero ficar com essa. Avivamento. Você quer ver a igreja crescer? Vá pelo avivamento. Vá pela oração. Coloca a igreja para encher. Porque quando nós oramos, quando nós pregamos o avivamento e o arrependimento, irmãos, nós seremos crentes fortalecidos. Essas igrejas que estão enchendo com diversão, com entretenimento e com todas as coisas que nós podemos imaginar, elas crescem, mas é um crescimento superficial, que não tem raiz, que não tem profundidade. A igreja do mundanismo, ela cresce, mas ela só cresce numericamente, porque espiritualmente ela é uma igreja fraca, é uma igreja raquítica, e é uma igreja que não tem nada de Deus. Mas nós vamos pelo avivamento, porque a igreja, ela vai crescer, mas ela vai crescer numericamente, e vai crescer na comunhão com Deus também. Amém? Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a imoralidade é um pecado terrível na vida da igreja, que enfraquece o testemunho na igreja, além de trazer escândalo. E aqui a igreja de Corinto, o que é mais aborrecedor, é que o imoral, o transgressor, ele precisava ser confrontado. Era um pecado abominável, era um pecado grosseiro, era um pecado torpe, porque tinha um crente dentro da igreja de Corinto que vivia um relacionamento incestuoso com a mulher do seu pai. E sabe o que é mais grave, irmãos? Que lá no versículo de número 2, a igreja estava inchada. E Paulo vai falar assim, ó, vocês nem ao menos se entristeceram por isso. Paulo diz no versículo de número 1 ali, olha, uma fornicação lá dentro da igreja que nem entre os ímpios existia. E a igreja ainda era cúmplice do pecado. A igreja era tolerante. Aliás, esse pecado de tolerância é um pecado que nós vemos muito comum entre muitas famílias. Temos que tolerar. Os tempos mudaram, irmãos, o tempo mudou, mas a mensagem não. A mensagem de santificação continua sendo a mesma: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós precisamos pregar essa mensagem, porque é com as nossas vestes limpas e lavadas no sangue de Jesus Cristo é que nós vamos ver o céu se abrir e o nosso nome ser chamado pelo Cordeiro vivo. Atualmente inumeráveis, são várias as igrejas que se gabam, né? Aqui nós somos uma igreja aberta, aqui nós somos uma igreja livre, aqui nós somos liberais, né? Sabe aquelas igrejas, vocês sabem de qual igreja que eu estou falando, irmão? É aquela igreja, qual é o nome dela, pastor? Aquela igreja água com açúcar? Hoje nós temos um monte de igreja que está dando algodão doce para as pessoas. Algodão doce é volumoso, mas não enche barriga, irmão. Tem gente que está aí trazendo os jovens, enchendo o barracão, enchendo os templos, enchendo as igrejas, mas não está enchendo da palavra de Deus, que é o que nós precisamos. E a minha pergunta para esses líderes aí que estão enchendo as igrejas: a quem vocês querem agradar? No mínimo estão querendo agradar o homem, porque quando a igreja quer agradar a Deus, ela prega a salvação, ela prega a santidade, ela prega que o caminho é estreito e é esse caminho que conduz ao céu. Por isso que é fácil, irmão, reunir um monte de gente, porque está pregando um evangelho light. Estão pregando o que as pessoas gostam de ouvir. É assim ou não é? Não estão mais pregando o que as pessoas necessitam. E cuidado, esses líderes aí que estão pregando o evangelho das facilidades,
um evangelho do oba-oba. Cuidado para você não chegar no inferno e ver as pessoas que você evangelizou lá. Aleluia, eu falo com temor de Deus, irmãos, porque essas pessoas que estão enchendo a igreja hoje, elas não estão preocupadas com a vida, elas estão preocupadas com a forma. Meu Jesus, eu sinto temor de Deus, irmão, no meu coração. Estão preocupados com a forma, mas não com a vida. Está preocupada com a diversão e não com a salvação. Apaga as luzes, né? Aqueles ambientes escuros, aquela coisa toda. Irmão, isso aí é uma onda que vem, mas logo passa. Isso não dá estrutura, isso não dá firmeza. O que dá firmeza para o crente é a palavra de Deus. Aliás, deixa eu dizer aqui, se você vem aqui na igreja por causa do pastor, por causa dos hinos, por causa do templo, você está redondamente enganado. Vem aqui por causa da palavra de Deus. Se você quer ir para a igreja, vá para qualquer igreja, mas por favor, vá para uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. Porque essas igrejas aí, irmão, deixa eu falar mais um pouco, porque às vezes a gente fica esperando, não, alguém vai falar, aí as pessoas ficam com medo, receosa, mas nós precisamos falar, irmão, porque Jesus, ele atacava os religiosos da época dele, que faziam as pessoas errar. Jesus chamou eles de hipócritas, de guias de cego. Jesus foi duro para os religiosos daquela época, e nós não podemos amenizar essa mensagem, porque é muito fácil aceitar essa mensagem que estão pregando aí. Claro que é fácil de aceitar, sabe por quê? Porque é uma mensagem que não aceita o senhorio de Cristo, que não tem compromisso com Cristo. Por isso, os seus dirigentes, os seus líderes serão responsabilizados diante de Deus. Eles têm um acerto de conta pelo número de pessoas que fizeram errar. Fique com essa palavra que não é minha, é de Deus para o seu coração. Faz hora que Deus está me incomodando com essa mensagem, porque nós estamos falando aqui nessa noite de uma igreja tolerante, e são milhares de igrejas que estão aí apilhadas de pessoas que são tolerantes com o pecado. E Paulo vai dizer aqui, olha, no versículo de número 6, olha aí, não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Um pouco do pecado que nós aceitamos, irmão, vai contaminar a todos. É só você ver o pecado de Acã. O pecado de Acã prejudicou a todos ali no arraial. Agora, é claro, deixa eu acrescentar algo aqui, uma nota adicional. A igreja, irmão, não é perfeita. Nós não estamos em busca da perfeição. Eu não estou em busca da perfeição, eu estou em busca do progresso. Eu estou em busca de ser cada dia melhor, porque a perfeição, assim como Ele é, assim nós seremos no céu. A igreja é feita de pessoas salvas, que lavaram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo, mas que ainda peca. Mas nós sabemos, aleluia, pelo poder dessa palavra, que quando Jesus Cristo voltar, como Paulo falou em Efésios 5 e o versículo 24, nós seremos uma igreja sem mancha, sem mácula e sem ruga. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmãos, vamos lutar pela nossa salvação. Está na hora da igreja ter a consciência de que Deus é santíssimo. Isaías falou que Deus é santo, santo, santo. E que quando nós vivemos em prática de pecado, nós não podemos ter comunhão com Ele. Como que um crente, irmão, vai ter comunhão com o Espírito que é santo?
Tem um texto lá em Cantares de Salomão. Salomão diz assim, ó: eu já lavei as minhas vestes, como que eu tornarei a sujar? Irmão, nós já saímos lá do mundo, o mundo nos odeia, como que eu vou querer estar no lugar de alguém que me odeia? Vamos lançar fora o fermento, que é símbolo do pecado. Eu poderia falar muito aqui sobre o fermento, mas vocês sabem, resumidamente, o fermento na Bíblia, muitas das vezes ele é tratado como símbolo do pecado. Está aqui o nosso irmão Reginaldo nos acompanhando aqui nos instrumentais, todos os cultos, que Deus abençoe, mas sabe disso. O fermento, muitas vezes, em vários textos da Bíblia, ele é referido como pecado. E Paulo vai dizer aqui, olha, lançai fora, no versículo de número 8, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Lá no versículo anterior, ele diz assim, ó: jogai fora o fermento. Joga fora o pecado, vamos nos afastar do pecado, tão logo nós nos encontremos com ele. O Martinho Lutero, ele tinha um dizer assim, olha, ele era muito radical. Às vezes a pessoa fala, a igreja é muito radical, e radical não é uma palavra feia, irmãos, ela só é mal interpretada. Todo mundo é radical. Por exemplo, até o alcoólatra é radical, porque ele bebe todo dia. Você é radical para alguma coisa, você é radical para a sua dieta, para o seu trabalho, para o seu estudo. Então, ser radical não é uma palavra feia. A gente tem que parar de pensar assim, que isso é uma palavra feia. Eu sou radical, você também é, em alguma coisa. Mas voltando ao Martinho Lutero, ele sempre foi muito radical. E ele tinha um dizer que muito me chama a atenção e que não deve sair da sua mente. Anote lá, ele falava assim, ó: o diabo não quer saber de que lado do cavalo que você vai cair, ele só quer que você caia. O diabo só quer ver você caído, irmão. Mas antes dele nos derrubar, vamos jogar fora o fermento do pecado. Espiritualidade não está pelo fato, mas eu sou portador de dons espirituais, eu canto bem, eu prego bem. Irmão, isso aí não é sinal de que a pessoa é espiritual, mas é a resolução permanente e firme de evitar o pecado e o erro. Seja esse o meu desejo e o seu, de você agradar a Deus. Aí alguém vai dizer assim, poxa vida, mas Paulo vai dizer, lá no versículo 11, não vos associeis. Como que deve ser o relacionamento do crente com o mundo, irmãos? Tem muito crente que na hora das festas esquece disso. Tem muito crente que no verão esquece disso. Como é que é o relacionamento dele com o mundo? Tem umas festas aí que a gente fica pensando, mas será que é uma festa de cristão mesmo? E aí algumas pessoas devem falar assim, então quer dizer que eu tenho que sair do mundo? Não é isso. Aliás, Paulo vai dizer ali, olha, no versículo 10, porque então seria necessário sair do mundo. Jesus orou dizendo assim, não quero que os tire do mundo, mas que livre do mal. Nós, irmãos, a igreja é um navio na água. E o navio na água é uma bênção. O problema é quando a água está no navio. Só você olhar o Titanic, que bênção, né? Que lindo que era. Mas quando que foi a maldição dele? Quando a água entrou no navio. O problema é quando a água entra no barco. Ele vai afundar. Então nós temos, irmão, que entender que Paulo está instruindo aqui, quando ele fala, não comeis com ímpio. O que ele está dizendo? Que eu não posso ter amizade? Não. O que Paulo está falando, em termos gerais, não adote o estilo de vida dele. Não aceite a filosofia, os valores, os padrões, a forma de agir dele. Eu tenho vários amigos que não são cristãos, irmão, e eles sabem, eu tenho amizade com ele, mas o fato de eu ter amizade com ele não significa que eu aceito o que eles aceitam. É isso que Paulo está dizendo.
é não se deixar influenciar pelo mundo. Nós estamos aqui para influenciar, não para ser influenciado. Na sua amizade, jovem, adolescente, irmão, quem está influenciando quem? E para eu concluir a minha mensagem, irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja que eu ouso dizer nessa noite, que é a igreja do arrebatamento, a igreja que Jesus Cristo, por esse dia, vai buscar, aleluias. Aqui em Curitiba, quando nós andamos nos ônibus, né, tem lá aquela voz que diz assim, ó, próxima parada. Aí quando chega lá no final, ela diz, todos devem desembarcar. Eu tenho certeza, irmãos, que a próxima parada da igreja, aleluia, é o céu, a nossa parada. O dia do arrebatamento da igreja está chegando, quando nós ouviremos da voz de Jesus Cristo, vinde benditos de meu Pai. Quantos aí do outro lado pode levantar a sua mão e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas igreja, a nossa sociedade de hoje não é melhor do que a sociedade de Corinto, não é. A nossa sociedade de hoje é uma sociedade onde nós temos que conviver numa sociedade que prega, que faz apologia, que exalta, que incentiva, principalmente pelos meios de comunicação, o erotismo, a pornografia, o sexo fora do casamento e toda a sorte de perversão. É verdade ou não é? Está aí os Big Brothers da vida, as malhações, os reality shows, está aí as novelas, despejando os lixos na mente dos nossos jovens. Por isso, a palavra de Deus, a palavra bíblica para o meu e para o seu coração nessa noite, vamos vigiar, vamos viver em santificação, não vamos baixar os padrões de moralidade que são prevalecentes nesse mundo, mas vamos ser cristãos de verdade, seja no campo, seja na cidade, seja na diversão, seja na escola, seja onde estiver, vamos buscar em Cristo Jesus o nosso exemplo e ser um exemplo para os demais. Não vamos ser influenciados, mas vamos influenciar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu devolvo a palavra agora ao presbítero irmão Moisés, estará dando a bênção apostólica. Muito bem, meus amados irmãos, após essa palavra abençoada que nós ouvimos, que nós possamos refletir em tudo isso que foi dito, meus irmãos, que eu creio que é para o nosso bem espiritual. Meu querido irmão, você que está aí do outro lado, eu quero nesse momento ministrar a bênção apostólica ao seu coração e assim encerrar mais esse abençoado culto. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos que estão nos ouvindo nesse momento. E se você disse amém, repita comigo. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Traduz, Pai, cada lágrima que sai dos meus olhos. Traduz,
Traduz, Pai, cada gemido da minha alma. Traduz, Pai, traduz, porque nem eu consigo expressar. Traduz, Pai, cada crente ajoelhado. Traduz, Pai, cada crente angustiado. Traduz, Pai, porque só Tu és o consolo na aflição. Já faz dias que não podes orar. Já faz dias que não consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Tá tão difícil de acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito gemidos inexprimíveis e te sustenta com amor. E é por isso que você não para, que não desiste. E é por isso que você avança e insiste. E quando menos esperar, a novidade vai chegar te alegrar. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. Ele conhece a tua dor e em todo tempo com você nunca falhou. Pode chorar, pode clamar, Deus tá traduzindo. Pode adorar, glorificar, Deus tá traduzindo. E em todo tempo não se viu um Deus que até lágrimas sabe traduzir. Podes orar, já faz dias que só consegue chorar. Tua dor só faz aumentar. Meu Deus, tá tão difícil acreditar que tudo vai passar. Mas o Espírito Consolador com gemidos inexprimíveis